Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez eu, professor Antônio. Hoje o nosso assunto é decaimento radioativo, que é um desdobramento da aula passada sobre o fenômeno da radioatividade. Então o que a gente precisa lembrar da aula passada para entender essa aula? A gente precisa lembrar que a radioatividade ela é um fenômeno que acontece quando os átomos têm o seu núcleo instável. Então, se existe alguma instabilidade dentro do núcleo, quando os prótons e os nêutrons não estão muito bem arranjados ali dentro, existe ainda uma tensão, ele pode emitir uma partícula ou a própria radiação, a própria energia, e com isso ele consegue um átomo mais estável, que tende mais ao equilíbrio das forças ali dentro do núcleo. Essa é a ideia da radioatividade espontânea mesmo, aquela que não é provocada, nem pela fissão, nem pela fusão nuclear. Então, relembrando, olha só, normalmente os núcleos que são instáveis são núcleos maiores. Eles têm muitos prótons e muitos nêutrons, de maneira que a coisa não fica muito bem acomodada ali, porque vocês concordam que os prótons, eles têm carga positiva, então eles se repelem. Ao mesmo tempo, junto com os nêutrons, eles têm massa, então eles se atraem. E aí, se isso não ficar muito bem acomodado, ele pode desmontar, esse núcleo pode realmente se desdobrar. Assim, né? E aí, uma das maneiras dele adquirir estabilidade e equilíbrio é a emissão de uma partícula alfa. Então, a partícula alfa ela é composta por dois prótons, que estão aqui representados em vermelho, e dois nêutrons, que estão aqui representados em azul. Tudo bem, né? Agora, lembra o seguinte, ó, esse núcleo aqui, o que define o número atômico, que é justamente o que define qual elemento químico ele é a quantidade de prótons que tem no núcleo. Concordam? Então a gente sabe, por exemplo, que o elemento que tem um próton só, ele é o hidrogênio, o que tem dois é o hélio, e assim por diante. O carbono, por exemplo, ele tem 6 prótons. Beleza, né? Normalmente, o carbono estável na natureza, o núcleo mais comum que a gente acha por aí, ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. Então ele soma uma massa atômica de 12. Aí a gente chama ele de carbono 12. Tudo bem? Agora imagina o seguinte, ó, se você tivesse um carbono 14, aquele carbono que tem 6 prótons, mas ele ainda tem um pouco mais de nêutrons, ele tem 8 nêutrons. Se você somar, dá o carbono 14. Faz sentido? Esse carbono 14 ele já é mais instável, ele tende a perder partículas. Né? Agora imagina que ele partisse, que ele perdesse uma partícula alfa. O que aconteceria com ele? Então, se ele é um carbono que tem 6 prótons e 8 nêutrons, se ele perder aqui 2 prótons e 2 nêutrons, você concorda que ele deixaria de ser carbono, porque ele perdeu 2 prótons, então ele regrediria para o número atômico 4. Faz sentido? Ele também perderia massa em 4, então ele seria 10 em massa atômica. O que eu estou querendo falar com isso é que quando um átomo instável perde uma partícula alfa, ele muda o número atômico. Então ele muda o nome dele na tabela periódica, porque o número atômico, o número de prótons, é justamente o que define o nome do elemento. Né? Então a gente diz que as partículas alfa, ela é um elemento, elas são um elemento que transmuta o elemento químico, muda o elemento químico, muda o núcleo, muda o número de prótons, então vai mudar também os elétrons que vão circular em cima, e isso muda as reações químicas, as ligações químicas que ele pode fazer. Então realmente você muda um elemento químico, você transforma um elemento químico em outro. Isso é importante para a gente. Ele também pode, ao invés de mandar uma partícula alfa, pode mandar também uma partícula beta. A partícula beta é um equivalente a um elétron. Aí você fala, mas aí como é que um núcleo perde um elétron se o núcleo nem elétron tem? Se o núcleo só tem próton e nêutron? O elétron está lá na eletrosfera. De onde que sai esse elétron? Então, esse elétron sai do nêutron que se desmonta. Então, pode acontecer de um nêutron se desmontar. Assim, quando ele se desmonta, ele perde um próton, ele perde um elétron e sai dele também uma partícula que é menor ainda do que essas partículas que a gente está estudando, que é um neutrino. Né? A gente não precisa entrar nesses detalhes todos, eu só queria que vocês entendessem que mesmo a partícula beta, quando ela sai do núcleo de um átomo, ela também muda o elemento químico. Você concorda que, assim, perdendo essa partícula negativa aqui, ganha um próton aqui dentro. Então ele vai aumentar o número atômico em 1. Né? Se o carbono, por exemplo, perde uma partícula beta, ele vai ganhar um próton lá dentro.
formado por esse desmontar do nêutron aqui, ó. O elétron sai na forma de partícula beta e o próton fica. Então ele ganhou um próton. E em vez de ser um carbono que tem 6 prótons, agora com 7 prótons ele se transmuta em nitrogênio. E a massa, o que acontece? A massa é a mesma. Porque ele perdeu um nêutron, mas ele ganhou um próton. Tudo bem? Então a massa dele é a mesma. Então se você tem, por exemplo, um carbono 14, isso significa que ele tem 6 prótons e 8 nêutrons. Se ele perde uma partícula beta, ele vai para 7 prótons, só que aqueles nêutrons que ele tinha 8, um deles se desmontou. Né? Então ele passa a ter 7 nêutrons. 7 mais 7 continua com a massa 14. Tudo bem? Eu nem estou escrevendo. Se isso fosse importante pra gente, se isso fosse muito importante, eu teria escrito aqui, ó, um carbono 14 com 6 prótons. Ele ia perder um elétron, porque ia desmontar um nêutron, ia ganhar um próton. Eu teria escrito isso aqui. Não é importante pra gente ficar fazendo essas contas. Até porque, na maioria das vezes, os núcleos, quando eles são instáveis, eles pedem uma combinação de algumas partículas alfa com algumas partículas beta. Então fica difícil fazer essa conta de que ele vai se transformar em quê, sabe? A gente até poderia fazer, no ensino médio isso é até assunto, mas por enquanto eu só queria que vocês entendessem que ele vai se transmutar, ele vai mudar de um elemento químico para outro, tudo bem? Ótimo, isso é muito, muito, muito importante pra gente. Então, os elementos químicos que normalmente são radioativos, eles tendem a ter um número de massa bem grande, eles estão no finalzinho da tabela periódica, a gente vai ver depois. Bom, aí ó, a radiação gama, ela sempre é emitida nos núcleos instáveis, junto com a partícula alfa, com a beta, ou com uma combinação das duas, sempre tem emissão de radiação gama. Né? Radiação. O gama você não pode chamar de partícula gama, porque não é material. Ela não tem massa, ela é só uma radiação gama mesmo. Tudo bem? Só radiação eletromagnética, como a luz. Né? Enfim. Então, olha o que pode acontecer. Olha só, você tem aqui ó, um material que é radioativo e a gente está colocando as partículas dele aqui todas em vermelho. Com o passar do tempo, ele vai perder algumas das partículas, porque vai ter decaimento, e vai começar a aparecer aquele que já foi transmutado, o resultado daquilo. Lembra que eu falei que o carbono 14 pode ser transmutado em nitrogênio 14? Por exemplo, então você vai ter uma parcela de carbono 14 que já se transformou em nitrogênio 14 e uma parcela que ainda não. Com o passar do tempo, tudo isso que ainda não vai tender a entrar no time do que já transformou em nitrogênio 14. O que eu estou querendo dizer com isso é que a massa, por exemplo, de carbono 14 aqui, ó, ela vai diminuindo com o passar do tempo. E aí, não é linear, isso aqui não é reto, assim, ó, puff, reto desse jeito. Mas o interessante é que, olha só, de 100 para 50%, de 100%, porque aqui está em porcentagem, né? Aqui, ó, de 100% para 50% foi uma unidade de tempo aqui, ó. De 50 para 25 foi também a mesma unidade, foi de 1 para 2. De 25 para 12,5 é a mesma unidade. Então existe um tempo em que aquele material perde massa pela metade, perde metade da sua massa. A gente chama isso de tempo de meia-vida. É o tempo que demora para o material radioativo decair a metade. E aí, ó, depois essa metade aqui, ó, 50%, vai decair a metade dela, que seria o equivalente a um quarto. Vai cair a metade dela, a metade dela, a metade dela, a metade dela. Então esse gráfico aqui, ele não chega a zero. Ele vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, continua perdendo até ficar bem próximo de zero, mas sem encostar. Tudo bem? O decaimento é assim, é uma curva desse jeitinho. Aí olha que legal, ó. Tem um então que vai perdendo, que a gente está chamando aqui de isótopo pai. É aquele que está decaindo. E o outro que vai aumentando. Como eu falei, o carbono 14, ele vai decaindo aqui, ó. Então você para de encontrar carbono 14 e passa a encontrar nitrogênio 14, que é o decaimento dele quando ele emite uma partícula beta. Aqui, ó. E isso é muito interessante, porque é como se fosse uma ampulheta mesmo. Tá tudo aqui, aí ele vai decaindo até ficar a maior parte aqui, ó. Tudo bem? E aqui, ó, é uma unidade de tempo, 2 unidades de tempo, 3 unidades de tempo, 4 unidades de tempo. Tudo bem? Bom, tem mais uma imagem aqui, ó, mostrando a mesma coisa, o decaimento do isótopo pai, o aumento do isótopo filho, uma ampulheta aqui dizendo que tudo começa, por exemplo, com carbono 14, vai aumentando a quantidade de nitrogênio 14 até ficar quase a totalidade. A gente nunca chega
a zero, justamente pelo modelo matemático que a gente usa, de que vai decaindo pela metade, pela metade, pela metade, concorda? Metade de 1 é meio, metade de meio é 0,25, metade disso é 0,125, a metade disso. E isso vai dividindo, 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 vai ficando cada vez menor, mas nunca chega a zero. Essa que é a ideia. Beleza. Agora, olha só, o tempo depende de qual é o átomo que está decaindo. Então, olha só, o rubídio de massa atômica 87, ele decai para estrôncio de massa 87. Então, o estrôncio tem um número atômico acima do rubídio. Eu sei que aqui o que perdeu foi uma partícula beta, né? Não precisa saber disso, é só curiosidade mesmo. Para o rubídio decair para estrôncio pela metade, demora 50 bilhões de anos. Tudo bem? A Terra não tem isso. A Terra não tem isso. Então, assim, nunca aconteceu do rubídio 87 da Terra decair pela metade. Ainda não aconteceu. Mas você vai mudando, ó, o tório 232 para o chumbo 208. Vocês estão vendo que a massa aqui, ó, foi perdendo? Então aqui eu sei que foi partícula alfa que foi emitida. De 232 para 208 tem uma diferença de quanto? De 20, exatamente, de 24. Então, se a massa perdeu 24, cada partícula alfa tem 4, eu sei então que foram 6 partículas alfa que saíram daqui. Mas, de novo, vocês não precisam saber disso, né? Tem exercício no ensino médio que vai cobrar, né? Beleza. Aqui, ó, foi uma partícula beta que saiu. Enfim, aqui, ó, vai caindo, vai caindo. Vocês estão vendo que o tempo, ó, vai mudando. Até chegar naquele que eu falei, que é o carbono 14, que se transmuta, né? Ele decai para nitrogênio. Em português de Portugal, o nitrogênio é azoto. E azoto 14, e isso demora 5.730 anos para ele decair para metade. Tudo bem? Então, olha que coisa interessante. A gente pode usar isso aqui, ó, para saber quanto tempo tem uma determinada amostra. Principalmente com carbono, porque o carbono tem uma coisa muito legal. O carbono é o elemento químico mais abundante nos seres vivos. Todo ser vivo tem carbono na composição. Aí olha como é que é legal. Olha isso aqui, ó. Imagina, a gente tem carbono na atmosfera. Aí o carbono que está na atmosfera, na forma de gás carbônico, por exemplo, ele entra no corpo das plantas pela fotossíntese. Então a planta vai lá, pega CO2 da atmosfera e transforma em glicose dentro dela. Então, ela pode pegar um carbono 12, ou um carbono 13, que existe, ou um carbono 14, que é radioativo, que ele vai decair depois, ele é instável. E de toda forma, ó, imagina isso aqui, ó. Imagina que ela pegou, na atmosfera você tem uma proporção de carbono 12 que é bem maior do que a de carbono 14. Carbono 14 é minoria. Aqui eu estou colocando, ó, 4 carbonos 14 e num total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu estou colocando aqui como se a proporção de carbono 14 fosse 4 em 15. É só uma ilustração, porque não é assim. Na verdade é 10 carbonos 14 para cada bilhão. Bilhão com B de total. Então é muito pouco carbono 14 que tem. Tudo bem? Mas enfim, na hora de pegar carbono na atmosfera, a planta vai pegar aleatoriamente. Ela vai pegar uma amostra de tudo que tem. Então ela também vai pegar uma proporção parecida. Né? Para cada átomo de carbono, a chance dela pegar um carbono 14 é muito pequena. É tão pequena quanto a proporção que ela está na atmosfera. Os animais, eles se alimentam das plantas. Então, eles vão também pegar carbono da planta. E eles vão pegar essa amostra também de carbono da planta. Então, eles vão manter a mesma proporção. Faz sentido? Se eu ainda colocasse aqui uma onça aqui embaixo que comeria a capivara, ela também pegaria carbono da capivara, na proporção parecida. Tudo bem? O que vai acontecer é assim, ó. E se essa capivara morrer? Se essa capivara morrer, então imagina que aqui, ó, você achou um osso de muito tempo atrás, e quando você for olhar a amostra, você viu que a quantidade de carbono 14 está bem menor. Quer dizer que ele decaiu, ele se transformou em nitrogênio lá. Mas aí você olha assim, nossa, a quantidade de carbono 14 que eu esperava era 4, nesse total aqui, né, ilustrativo que eu montei. E agora só tem 2, ele caiu pela metade. Então quer dizer que faz muito tempo que essa capivara morreu. Né? A gente não consegue saber quando que a capivara nasceu. O que a gente sabe é que quando que ela parou de comer. Porque quando ela para de comer, é quando ela para de colocar carbono na composição dela. Né? Imagina, ela vai comendo carbono e vai botando carbono para fora.
né? Ela vai perdendo células para o ambiente e vai mandando carbono para fora, mas vai pegando mais pela alimentação. E vai perdendo carbono e vai ganhando e vai perdendo. Quando ela morre, ela para de ingerir o carbono 14. Então o que vai acontecer é que o carbono, quando ela morre, ela para de ingerir e você liga o cronômetro do carbono 14. E aí o carbono 14 vai só diminuindo a proporção. Aqui ele já chegou na metade da proporção que a gente esperava. Então quanto tempo passou? Se já chegou na metade, quanto tempo passou? Eu vou voltar aqui na tabela, ó. O carbono 14 para a meia vida dele para decair pela metade demora 5.730 anos. Então, se você pegou um osso de capivara e ele só está com metade da quantidade de carbono que você esperava, é porque ele tem uma idade próxima de 5.730 anos. Quer dizer que tem 5.730 anos que a capivara morreu, que a capivara parou de ingerir carbono. Beleza, né? Isso é muito interessante, porque imagina que você desenterrou um osso e aí, nesse osso, que é mais velho ainda, você mediu e a quantidade de carbono que está aqui já é metade dessa. É um quarto dessa aqui, ó. Quer dizer que decaiu pela metade aqui, passou 5.730 anos, mas decaiu pela metade de novo. Então, já passaram 2 tempos de meia-vida. Isso quer dizer que já tem o dobro disso aqui, já tem 11.460 anos. E com isso, você vai datando. Você pode datar, até a quantidade de carbono 14 ser tão pequenininha que a medição começa a ficar imprecisa. Isso acontece quando você passa mais ou menos 10 tempos de meia-vida, 10 períodos de meia-vida. Então, o carbono 14, por exemplo, você pode datar objetos de até 50, 60 mil anos. Né? Então, por exemplo, desenterrar um dinossauro, não dá para saber quanto tempo ele viveu pelo carbono 14, porque o dinossauro, eles foram extintos há 360 milhões de anos. Então, carbono 14, a quantidade lá vai ser tão pequena que você não vai conseguir calcular a proporção direito. O instrumento ele não é tão preciso assim para conseguir detectar. Bom, se você chegou até aqui e está meio que em dúvida, pensando assim, não sei se eu entendi direito. Eu entendi mais ou menos, mas eu não sei, estou meio desconfortável ainda. Calma que a gente vai fazer alguns exercícios agora mesmo na aula. Eu acho que com os exercícios dá para entender que a ideia é simples, né? No geral, a ideia é muito simples. Então, olha como é que funcionam os exercícios. Ó, o criptônio 89, quer dizer, é o criptônio, o elemento criptônio com massa 89. Possui o tempo de meia-vida igual a 3,16 minutos. Ele é muito rápido. O tempo de meia-vida dele é rapidinho, ele decai muito rápido. Dispondo-se de uma amostra contendo 4, que multiplica 10 a 23 átomos, quer dizer, é muito. Seria 4 seguido de 23 zeros, muitos átomos. Desse isótopo, vocês lembram o que é isótopo, né? São 2 átomos que têm o mesmo número atômico, mas aí eles podem mudar a massa. Então, normalmente, a gente está trabalhando com criptônio, ele pode não ser radioativo, criptônio, né, comum, estável e tal, mas tem essa versão do criptônio que tem alguns nêutrons a mais, por exemplo, e ele fica instável, é isso que a gente quer dizer. Então, normalmente, a gente trabalha com isótopos radioativos, ou radioisótopos. São aquelas versões, olha que legal, é a versão do elemento químico que é instável, tudo bem? Isótopo radioativo. Ao fim de quanto tempo você vai ter só 1 vezes 10 a 23 átomos? Como é que você faz isso? Qual que é a ideia geral? A ideia geral é essa aqui, ó. Você tem uma quantidade de massa, um tempo depois, o tempo de meia-vida depois, você vai ter metade da massa. Se você decorrer mais um tempo de meia-vida, você vai ter 1/4 da massa original. Se você passar mais um tempo de meia-vida, aí você vai ter 1/8 da massa original, né? Porque aqui seria metade, 1/8 é metade de 1/4. E se você mandar mais um tempo de meia-vida, aí você vai ter ainda metade desse 1/8. Metade de 1/8 é 1/16, né? Que seria 1/16 da massa original. Tudo bem? Aí basta você pegar esse mesmo diagrama e aplicar o seu exercício. O tempo de meia-vida no exercício é 3,16 minutos. E a massa original, ele nem deu em gramas, nem nada, ele deu em número de átomos mesmo. Tudo bem, tá aqui, ó. A massa original não está em massa, está em número de átomos, mas é esse número aqui, 4 que multiplica 10 a 23. 3,16 minutos depois, já caiu para a metade. A metade, então, é 2 que multiplica 10 a 23. 3,16 minutos depois, quem me deu esse tempo foi ele, ó.
Ele que disse que era o tempo de meia-vida. Aí eu vou ter 1 vezes 10 a 23, que é justamente o final aqui, ó, que ele me deu, tá vendo? Então, quanto tempo se passou? Se passou 2 vezes o tempo de meia-vida. 3,16 minutos para decair a metade, 3,16 minutos para decair a 1/4. Porque 1 é justamente 1/4 daqui, ó. Dividir pela metade de novo. Então, quanto tempo se passou? 2 vezes o tempo de meia-vida. 3,16 mais 3,16, que equivale a 6,32 minutos. Não é difícil, a ideia é sempre essa aqui, ó. É sempre esse diagrama. Tudo bem? Olha o próximo exercício. Já até deixei o diagrama aqui já. Ele vai ficar aqui porque é só para orientar a gente. Então, olha lá, o Césio 137, não sei se vocês já ouviram falar no Césio 137, ele foi o responsável pelo acidente radiológico de Goiânia. E isso aconteceu em 87, então faz 34 anos. Olha que coisa interessante, metade do Césio que tinha lá, agora se transformou, assim. Então, se a gente tinha uma... Eu sei os dados certinho do acidente, porque foi meio chocante na época, mas era cerca de 12 gramas. 12 a... inclusive acho que é por isso que tá o exercício aqui, ó. Tem fonte que fala 12 gramas, tem fonte que fala 19 gramas, mas enfim. Imagina que sejam 20 gramas, que a gente tinha lá em 87. 20 gramas só. E causou aquele acidente todo. Então, hoje, eu sei que onde quer que esses átomos estejam, que eles enterraram com concreto, chumbo e tal, eu sei que hoje lá só tem a metade disso, só tem 10 gramas. Sei que daqui a 30 anos vai ter metade disso, só vai ter 5. E assim por diante. É justamente isso aqui, ó. Se tivermos 12 gramas desse elemento, após quanto tempo essa massa será reduzida a 0,75? Né? Então, se imagina, começou lá com 12 gramas, quanto tempo vai demorar para ficar menos de 1 grama lá? Né? Bom, aí você pensa nisso aqui de novo. Ó. A massa inteira aqui, que é 12 gramas, depois de 30 anos, vai ter 6. Depois de 30 anos, vai ter 3. Depois de... Né? Eu escrevi aqui, ó. Depois de 30 anos, essas 12 só vão restar 6 gramas. Depois de mais 30 anos, só vão restar 3 gramas. Mais 30 anos, só vão restar metade de 3, 1,5. Mais 30 anos, só vai restar menos do que 1 grama, só vai restar 0,75 gramas, que é metade de 1,5. Tudo bem? Então, quanto tempo vai demorar para chegar a 0,75 gramas? Vai demorar 30 mais 30 mais 30 mais 30. 4 vezes 30, que é exatamente os 120. Tudo bem? Então, imagina, de 87 o acidente até a gente ficar com menos de 1 grama, 120 anos. E em que isso vai emitindo energia, e essa energia é perigosa. Imagina. Por isso que demora. Então é por isso, por exemplo, que o acidente de Chernobyl vai demorar muito tempo até aquela cidade ser habitável de novo. A gente tem que esperar decair para um nível irrisório. Nunca vai chegar a 0, né? Vai sempre dividindo pela metade. Mas vai chegar até um ponto em que é imperceptível, em que passa a não fazer mais mal para o organismo, porque a quantidade é desprezível. Beleza, né? Olha a próxima aqui, ó. Após 12 dias... É o mesmo raciocínio, mas ele fica mudando a ordem para a gente treinar. Ó. Após 12 dias, irmão, se você quiser treinar, você pode dar um pause aqui no vídeo, tentar responder por conta própria, e depois você dá o play de novo para ver se você acertou. Tudo bem? Ó, após 12 dias, uma substância radioativa tem a sua atividade reduzida para 1/8 da inicial. Qual que é o tempo de meia-vida? Então, olha só, ele pegou aquele diagrama. Em vez de ele dar o tempo, e perguntar quanto da massa aqui e tal, o que ele está fazendo é dar o tempo total e perguntar qual é o T aqui, ó, qual é o tempo de meia-vida, né? Olha que interessante. Então, olha só, se você... Olha que massa. Droga, respondi sem querer. Olha só, ele está dizendo que chegou a 1/8, né? Então, passou 3 tempos de meia-vida. Tudo bem? Se 3 tempos de meia-vida é 12 dias, cada um desses tempos, desses períodos, é 4. Porque aí fica 4 mais 4, 8, mais 4, 12. Tudo bem? 4 dias. Porque é 4 dias para chegar na metade, mais 4 para chegar a 1/4, e aí mais 4 para chegar a 1/8. 4 mais 4 mais 4 dá os 12 que ele falou lá no enunciado.
Beleza, né? Esse é o raciocínio sempre. É sempre assim. Seguindo para mais um. De novo, você pode pausar aqui agora, tenta responder, dá o play de novo depois. Olha isso, ó, em Goiânia, 100 gramas, não foi 100 gramas, foi menos de 20 gramas. Mas tudo bem. Fica mais fácil fazer a conta quando é 100 gramas mesmo. Ó, em Goiânia, 100 gramas de cloreto de césio, 137, foram liberados de uma cápsula, antes utilizada em radioterapia e causaram um grave acidente nuclear. O gráfico representa a cinética da desintegração desse isótopo. Ele só quis falar bonito para dizer assim, ó, o gráfico representa o cinética ao movimento, né, ao longo do tempo. De desintegração, que é o decaimento desse isótopo, dessa versão radioativa do césio. Beleza, né? Então olha só que interessante, ó, 100 gramas aqui, ó, 30 anos depois só tem 50. 30 anos depois só vai ter metade disso. 30 anos depois só vai ter metade disso. E assim por diante. Beleza? Então com isso aqui a gente descobriu que o tempo de meia-vida é 30 anos. Na verdade a gente já tinha até visto isso no exercício anterior. O tempo de meia-vida do Césio 137 é 30 anos. É muito interessante que já faz 34 anos do acidente. Então decorreu exatamente um pouquinho mais do tempo de meia-vida dele. Interessante, né? Então olha lá, para o Césio 137, o tempo de meia-vida, 30 anos já. A gente já descobriu pelo gráfico. O tempo de meia-vida é 30 anos. Então, a gente aqui já está na dúvida entre a B e a D de dado. E o tempo para que 87,5 tenha se desintegrado. Isso é muito interessante, porque ele fez uma pergunta meio que ao contrário, para tentar enganar a gente. A gente está acostumado a pensar assim, ó, 100 gramas, que é a massa inteira, cai para metade em 30 anos, cai para 50%. Depois de 30 anos, cai para 25%. Depois de 30 anos, cai para 12,5%. Isso é o que sobrou. Tudo bem? Quanto que se desintegrou? O que faltar para 100. Concorda? Porque daqui para cá é fácil, porque 50% sobraram, 50% se desintegraram. Daqui para cá, só 25% sobrou. Quer dizer que 75% se desintegrou. Ele está fazendo a conta do que foi embora, em vez de pensar no que ficou. Então, olha só, aqui é justamente quando sobram 12,5%, que é quando 87,5% foi embora. Então, o que aconteceu? Se passaram 3 vezes o tempo de meia-vida. Então, é 30 que é o tempo de meia-vida, e o tempo para que 87,5% tenha se desintegrado é 90. Então, a gente vai marcar a letra D de dado. Tudo bem? Esse exercício ele tentou ser mais difícil com 3 estratégias. A primeira é dar um gráfico para você interpretar, para você achar o tempo de meia-vida. Em vez dele falar do enunciado, ele deu um gráfico para você analisar o gráfico e entender. Essa é uma das maneiras. A segunda maneira foi que ele quis falar a palavra mais difícil. Em vez de falar o césio só, ele falou o sal que compõe o césio. Em vez de falar decaimento, ele falou desintegração. Em vez de falar material radioativo, ele falou isótopo. Ele quis ser mais difícil assim. E a terceira forma em que ele quis ser mais difícil foi contar o que foi embora em vez de contar o que sobrou. Não enganou a gente. Nenhuma dessas 3 alternativas foi suficiente para fazer a gente errar. Beleza, né? Próximo. Bomba de cobalto é um aparelho muito usado na radioterapia para tratamento de pacientes, especialmente portadores de câncer. Então, lembra que a gente também pode usar a radiação para o tratamento, para o diagnóstico e para o tratamento. Né? A radiação ela não tem só a sua faceta perigosa, ela também tem a sua faceta de cura. E isso é que deixa o debate interessante. Então, se você tiver que responder questão discursiva sobre radiação, sobre a descoberta da radioatividade, tem que tomar cuidado para você dar o panorama completo dela, para você dizer que ela é controversa, assim. Ao mesmo tempo que ela prejudicou a saúde de muitas pessoas, ela também permitiu o diagnóstico e tratou muito mais pessoas. Tem muito mais pessoas que se beneficiaram da radioatividade no mundo do que pessoas que se prejudicaram com ela, se você for fazer a conta. Mas aí por isso que o debate é interessante, porque assim, justifica então, se uma pessoa tivesse perdido a vida por causa dela, e aí? Será que... E aí fica um debate ético interessante. Tudo bem, né? Então olha lá, ó. Só para dizer que a bomba de cobalto é usada no tratamento de portadores de câncer. Aí, ó, o material radioativo usado nesse aparelho é o 2760 cobalto, com um período de meia-vida de 5 anos.
né? Aqui tem alguma coisa errada aqui. Deve ter um 0 a mais. Na hora que eu transcrevi o exercício, não sei o que aconteceu. Tudo bem. Não faz diferença pra gente, não. Admita que a bomba de cobalto foi danificada e o material radioativo exposto à população. Tensíssimo. Pior coisa que pode acontecer com o material radioativo é ele entrar em circulação. Após 25 anos, a atividade desse elemento ainda se faz sentir num percentual em relação à massa inicial de quantos? Quantos por cento depois de 25 anos? Bom, então vamos lá. Ó. Existe uma massa de 100%. Depois de 5 anos, que foi o tempo que ele falou de meia-vida, ó, eu só tenho 50%. Depois de 5 anos, eu só tenho 25%. Então aqui já foram 10 anos. Mais 5 anos, totalizando 15, eu agora tenho 12,5%. Cortou pela metade de novo. Mais 5 anos, totalizando agora 20 anos, eu tenho 6,5%. E agora, totalizando os 25, que foi o que ele pediu, eu tenho 3,125. Beleza? É o mesmo raciocínio o tempo todo. Às vezes ele te dá os 5 anos, por exemplo, e pede qual é o total aqui em que vai ter 3,125. Às vezes ele te dá o ele te dá o total, que foi o caso, ele deu 25 anos, e perguntou qual que é a porcentagem, né? Então, acaba que assim, ele pode te dar umas coisas para poder pedir outras, e nisso ele varia. Mas, de toda forma, com esse esqueminha, a gente consegue responder. Tudo bem? Ótimo. Se você quiser, você pode tentar achar uma fórmula para isso. Você pode tentar achar uma fórmula, como é que eu monto aqui uma equação em que eu já coloco o tempo de vida, coloco a massa inicial, coloco quantas vezes isso vai acontecer e já me dá o finalzinho. Você pode tentar achar essa fórmula. Isso é interessante mesmo, né? Próximo. Um osso, agora é legal, porque quando é osso, material biológico, é o carbono 14 que tem. Então, um osso encontrado em uma caverna apresenta uma taxa de carbono 14 igual a 6,25% da taxa existente em um animal vivo e na atmosfera, que é a mesma. Lembra que eu falei, né? Do exemplo da capivara, da planta e tal? Sabendo que o tempo de meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos, a cenário alternativa é que corresponde aos anos que se decorrem após a morte do indivíduo. Então, a gente começa com 100%, porque está tudo em porcentagem. Ele não deu uma massa em gramas, ele deu porcentagem. Então, a gente começa com 100% da massa. 5.730 anos depois, eu vou ter 50%. Mais um tempo de meia-vida, 5.730 anos depois, eu tenho 25. Mais um tempo de meia-vida, eu tenho 12,5. Mais um tempo de meia-vida, eu tenho 6,25. Eu estou sempre dividindo pela metade aqui, ó. Sempre dividindo pela metade, que é o tempo de meia-vida, o tempo que corta pela metade. Então, eu cheguei no 6,25. Quantas vezes aqui, ó? Foram 4 vezes 5.730. Então, você tem que fazer a conta. Quanto é que é isso, mais isso, mais isso, mais isso? Se quiser, se você tiver numa questão que pode usar calculadora, usa a calculadora. Se não tiver, ou você coloca 4 vezes 5.730, ou você coloca 5.730 mais, 5.730 mais, 5.730 mais, 5.730. Soma tudo isso, você vai ver que deu 22.920 anos. Tudo bem? Então, o jeito mais legal é você tentar pensar assim, ó, se fosse 6.000, seria 24. Se fosse 5.000, seria 20. Então, entre 20 e 24. O único que está entre 20 e 24 é o 22.000. Quando é questão de múltipla escolha, dá para você fazer a conta desse jeito, achando o mínimo, o máximo que está ali no meio. Quando é uma questão exclusiva que você tem que dar o resultado, você tem que fazer a conta e dar o resultado exato. Beleza, né? Vocês pegaram essa ideia do mínimo e do máximo, por exemplo, 5.730 é difícil fazer conta, mas 5.000 não é. 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 dá 20.000. 6.000 daria 24.000. Então, você que está no meio ali dos dois. Eu acho que é isso que a gente vai usar para responder a próxima questão. Olha só. A meia-vida do radioisótopo carbono 14 é de aproximadamente 5.700 anos. Então aqui ele deu por alta, 5.730, que a gente sabe. Mas tudo bem, aproximadamente 5.700. E sua abundância nos seres vivos é da ordem de 10 partes por bilhão. Quer dizer que tem 10 carbonos 14 em 1 bilhão de átomos de carbono. É muito pouco, né? A maioria é o carbono 12, que é o mais estável que tem. Então, olha lá, sendo assim, se um pedaço de tecido produzido no ano do descobrimento do Brasil
for realmente dessa época, tem um problema aqui, porque assim, esse tecido tem que ser de algodão, porque o algodão já foi uma planta. E aí a gente sabe quando que a planta morreu. Então, assim, aquele tecido do algodão, ele tem que ser de uma planta que deixou de estar viva há um determinado tempo. É isso que a gente quer saber. Mas olha que interessante, ó. Olha como é que essa questão é mais complexa. Muito pouco, assim, mas ela é um pouco mais complexa. É que você pensa assim, então a quantidade de carbono 14 nele tem que ser maior do que 10 partes por bilhão, como se a gente fosse aumentar a quantidade de carbono 14? Não, é uma questão de decaimento, então não tem como ser maior do que o inicial. Começou com 10 partes por bilhão, agora a gente vai ter que decair, vai ficar menor. Vai demorar 5.730 anos, ou 5.700 para usar o número que ele deu, para a gente ter 5 partes por bilhão. O que a gente sabe é isso aqui, ó. Né? Aquela ideia que a gente vai fazendo o tempo todo, olha lá. 10 partes por bilhão vai virar 5 partes por bilhão depois de 5.730 anos. E o descobrimento do Brasil foi há 500 anos atrás. E aí, como é que faz? Aí justamente isso, ele só quer o mínimo e o máximo, sabe? É maior do que 10? Não, não tem como aumentar, só diminuir. É igual a 10 partes? Não. Não é assim. Seria 10 partes por bilhão se a planta estivesse viva hoje. Tudo bem? 500 anos atrás já deu tempo de decair uma parte. Beleza. É maior do que 5 e menor do que 10. Essa tá ótima, não é? Porque assim, depois de 5.730 anos é que a gente vai ter 5 partes por bilhão. Não chegou lá ainda, mas ao mesmo tempo já saiu dos 10. Tá em algum ponto mais ou menos por aqui, assim, ó. Né? Então essa é a melhor. Pode ser igual a 5? Não, só vai ser igual a 5 depois de 5.700 anos. Não é o caso. Pode ser menor do que 5? Não, menor do que 5 é depois de 5.730 anos. Beleza, né? Com isso a gente marca essa e eu acho que com isso a gente acaba. Eu espero que vocês tenham entendido, porque é simples mesmo. Você pode tentar achar uma fórmula e tal, a gente poderia ter trazido a fórmula para cá, mas o legal é você ficar mesmo contando metadinha, perde metadinha em tanto tempo. Perde outra, né, metade da metade, um quarto, né, sobra um quarto em mais um período desse mesmo tempo. E assim por diante. Vai fazendo massa, metade da massa, um quarto da massa, um oitavo, um 16avos, um 32avos e vai até onde precisar. É isso, qualquer dúvida, pergunta aí que a gente está lá no chat e no fórum. Tchau, tchau, pessoal, até a próxima.